Bom dia, bom dia, irmãos, graça e paz. Queria convidar os irmãos. Bom dia. Queria convidar os irmãos a lerem, a abrirem comigo as Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e viva eternamente. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Salmo, capítulo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu. E faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem, e os que os fazem, e todos os que neles confiam. É, é muito impressionante, porque é uma afirmação que é muito forte, e me impressiona muito, é que nós não temos um Deus que é, que é semelhante à nossa natureza caída. O Senhor nos criou a imagem, a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor é, nos criou em um estado ali de no estado de inocência e de perfeição, e, e nós pecamos. Todos nós aqui representados em Adão e Eva, pecamos. E todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós nos afastamos do nosso Senhor. E, e hoje os nossos filhos e qualquer pessoa que venha a nascer hoje não nasce mais conforme a àquela imagem de Adão, daquele Adão que antes da queda, mas nasce conforme a imagem do nosso homem caído. E todos nós nascemos em pecado. Eu acho muito impressionante
Porque o Senhor, eu acho muito impressionante essa afirmação do Salmo 115, que fala sobre os ídolos e fala que semelhantes a estes ídolos, que têm mãos e não apalpam, têm bocas e não falam, têm ouvidos e não ouvem, semelhantes a todos esses se tornam todos aqueles que os adoram. E aí essa semana eu fiquei pensando um pouco sobre isso e pensando em como o cristianismo é diferente de qualquer outra religião que nós podemos encontrar por aí. O Pablo já fez algumas vezes aquela figura da feira de deuses, sair para procurar um deus, e aí assim, tem esse deus aqui que ele me promete dinheiro, mas eu vou ter que entregar o meu tempo, todo o meu esforço. Tem esse Deus aqui que ele me promete paz e uma vida tranquila. Mas aí eu vou ter e sucesso, e aí eu vou ter que sacrificar o meu filho. Tem esse Deus aqui que ele... assim, todos os outros deuses exigem, né? Todas as outras religiões é exigido que se faça algo em contrapartida diante da obra daquele Deus, para que aquele Deus faça algo por mim. E é impressionante que quando nós chegamos diante do nosso Deus, não há nada que nós possamos fazer para Ele. Ele fez tudo por nós. Foi Ele quem entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida, para que nós deixássemos aquele estado anterior de morte, aquele estado que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aquele estado em que as nossas bocas eram um sepulcro. A única coisa que saía de nós era morte. E nós não buscamos a Deus. Foi Ele quem nos buscou, Ele quem entregou o seu Filho para nos salvar. E quando a gente pensa nas outras religiões, nós pensamos nas outras nas outras visões que as pessoas têm das suas divindades, todas elas falsas, a gente percebe que todos eles criam os seus deuses conforme a sua imagem. Então, se a gente pensa lá nos antigos, vamos pensar então nos gregos, é muito interessante porque quando você lê sobre o que eles acreditavam no seu panteão lá, todos os seus deuses lá, não existia um padrão moral. Tipo assim, Deus, para eles, Zeus, por exemplo, ele não tinha um padrão moral superior que mostrava para os seus fiéis que eles deveriam se inspirar naquele padrão moral e negar a sua própria maldade. E aí o que nós vemos é justamente o contrário. Eu acho muito interessante o texto de Tito, capítulo 1, porque Paulo escreve a Tito que morava na ilha de Creta. E aí, assim, na mitologia grega, Zeus nasceu justamente nessa ilha. Ele nasceu e foi escondido nessa ilha, foi criado até que ele saísse de lá. E aí é muito interessante uma afirmação de Paulo em Tito. Ele cita um filósofo grego e ele diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro,
Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E aí, eu digo isso porque se alguma pessoa aqui tem a impressão que o Deus que nós cantamos e proclamamos aqui hoje, ele foi uma invenção humana, o nosso Deus, ele não tem nada a ver com a nossa maldade. O nosso Deus, ele não tem nada a ver com o nosso egoísmo e com a nossa carnalidade. Todas as outras religiões, nós vemos seres superiores que são meramente uma cópia da maldade e da carnalidade humana e que são utilizados como um amuleto para me isentar e para confortar o meu ego. O nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus, ele é completamente superior a nós, em todos os sentidos. E o nosso Deus, ele é perfeitamente santo. Ele é completamente diferente de nós. E aí essa semana me chamou muito a atenção a leitura de Isaías, capítulo 1. Eu acho muito interessante porque Isaías ele começa esse livro de uma forma muito interessante. Ele disse assim: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e tem conhecimento O meu povo não entende. Dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal e rejeitam o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O Senhor diz, versículo 11: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E aí o que nós vemos é um Deus que ele não se agrada dos nossos sacrifícios. Ele se agrada de um coração obediente que olha para ele e busca contemplar essa beleza do nosso Senhor e busca se moldar ao coração do nosso Deus. Eu acho isso muito. Isso traz um impacto muito grande ao meu coração, porque o padrão humano, a nossa tendência é tentar enxergar a Deus como alguém semelhante a mim. É tentar olhar para Deus e ver nele alguém que eu me identifico e alguém que está alguém que me traz para perto dele, não pela graça e pelo amor dele, mas porque eu me sinto acolhido. Mas o que nós vemos no nosso Senhor é um Deus que é completamente diferente da nossa natureza caída. É um Deus que vai olhar para você e vai dizer: nada do que existe em você se aproveita. Você precisa ser uma criatura completamente nova. Isso só é possível pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo providenciou essa obra de redenção para nós sermos transformados
a imagem dele e do seu filho. E aí eu me chama a atenção duas outras passagens. Em Hebreus, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que possa nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas que nós somos, mas sem pecado. E o texto do Salmo, capítulo 103, que diz que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem os retribui conforme a nossa iniquidade. A gente cantou aqui agora essa canção muito bonita que diz tu és o rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo. A lógica humana é ver um ser superior, o rei do universo, e ele permanecer assim, né, se apresentar como o rei do universo. Mas nós servimos ao rei do universo que se esvaziou e ele veio nos servir, ele veio se entregar por nós. E ele não nos chama de servos, ele nos chama de amigos. E nós, como seus servos, nós devemos buscar sermos transformados conforme a sua semelhança, conforme a sua grandeza. E glória a Deus pela obra do nosso Senhor Jesus, que nos libertou dos nossos pecados, que nos trouxe novidade de vida. E nessa manhã, para partirmos o pão, eu quis trazer essa meditação, eu achei muito interessante sobre o como que o nosso Deus ele é maior e ele é poderoso e ele é completamente diferente da nossa carnalidade, da nossa fraqueza. Nós temos um Deus que ele é perfeito e ele é bom. E isso tem que nos trazer esperança, porque qualquer coisa que nós possamos fazer pelas nossas próprias mãos é fracasso, vai falhar, porque nós somos fracos e nós somos pecadores. Mas o nosso Senhor, ele trouxe uma obra definitiva e cabal. Então, ao partirmos o pão, que nós venhamos mesmo a fazer memória dessa obra tão maravilhosa e tão perfeita que foi realizada pelo nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele desceu à terra, ele cresceu, ele viveu, ele foi achado na forma de homem, o rei do universo. Ele não veio como um líder, como um rei. Ele veio como um servo. E ele se entregou, ele morreu por nós. E que isso traga mesmo alegria aos nossos corações e esperança de um dia encontrarmos de novo com ele. E dessa vez como um rei cheio de glória. E que nós cantemos e venhamos a viver as nossas vidas firmes nessa lembrança de que o nosso Redentor vive e que ele vai voltar e ele vai nos resgatar desse mundo mau. E todos aqueles que já creram e já foram transformados por essa obra redentora do nosso Senhor Jesus, são chamados para poderem fazer memória do sangue e do corpo do nosso Senhor Jesus e partirem o pão.
E aí, vamos ter uma palavra de oração. E enquanto partirmos o pão, podemos cantar Salvador Maravilhoso? Senhor, nós te agradecemos pela grandiosidade do Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é amor. E, e o Senhor, sendo perfeito, o Senhor não nos trata segundo a nossa imperfeição. O Senhor escolheu se entregar por nós e nos redimir dos nossos pecados, e tratar a nossa fraqueza. Nós agradecemos ao Senhor pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo e pedimos ao Senhor que não nos deixe esquecer de todos os dias louvarmos o Senhor e engrandecermos o teu nome por essa obra tão, tão maravilhosa. Nós louvamos a ti no nome do nosso Senhor Jesus.